Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: quem não desiste, alcança a vitória. E nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 10, e eu vou ler do versículo 46 ao versículo 52, que diz assim: Depois chegaram a Jericó, e ao sair ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, estava sentado junto do caminho um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu. Este, quando viu que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e disse: Chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Nisto, lançando de si a sua capa de um salto, se levantou e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o cego: Mestre, que eu veja. Disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. Imagine você, Bartimeu, sentado ali à beira da estrada, sujo e empoeirado. Provavelmente, as pessoas levantavam poeira em cima dele enquanto viajavam pela estrada de Jericó, montadas em cavalos, mulas, camelos ou mesmo a pé. Faça um retrato mental dele, talvez sacudindo o copo velho com as moedinhas que pedia aos transeuntes. Do ponto de vista natural, Bartimeu não tinha esperança, não tinha futuro. Era um mendigo cego, clamando a outras pessoas para o ajudarem, pelo menos, à sobrevivência mínima. Quando falamos de mendigo, temos a ideia de uma pessoa suja, empoeirada, despenteada, vestidas de roupas já rasgadas. Que esperança Bartimeu tinha? Provavelmente, era tão dependente dos outros que não podia se locomover sem alguém o levar pela mão. No meio dessa triste falta de esperança, Bartimeu tomou consciência, de repente, de uma comoção na rua. É provável que tenha estendido a mão, tateando, até conseguir puxar a orla da roupa de algum transeunte e perguntar: O que está acontecendo? Não via nada, e a única maneira de saber algo dos acontecimentos era mediante o que ouvia e o que os outros lhe contavam. Naquele dia, o cego Bartimeu, na estrada de Jericó, deve ter ouvido que alguma coisa incomum estava acontecendo muito tempo antes de Jesus chegar perto dele. Possivelmente, alguém lhe respondeu: Jesus de Nazaré vai passar por aqui. Você pode imaginar aquele pobre mendigo cego ao escutar aquela notícia? Provavelmente, estava sentado no chão, recebendo a poeira levantada pelas sandálias da multidão e toda a comoção. E então ficou sabendo que Jesus de Nazaré estava para passar perto dele. A reação de Bartimeu diante daquelas palavras é deixada à nossa conjectura, mas posso mesmo imaginá-lo perguntando: Jesus de Nazaré não é o homem que está curando todas aquelas pessoas? É Jesus, o homem, que dizem ser ungido por Deus para praticar o bem e para curar todos os oprimidos do diabo? Jesus de Nazaré é aquele que chamam de operador de milagres? Sim, é Jesus Cristo, aquele que liberta os homens. Com o reconhecimento de que era Jesus quem se aproximava, quase posso ver Bartimeu colocar-se em pé de um só pulo. Não podia ver nada, mas podia escutar e podia falar. A Bíblia diz que ele pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Imediatamente, aqueles que estavam em seu redor começaram a mandá-lo sentar-se e ficar calado. E muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Mas note que Bartimeu se recusou a desistir. Não se deixou desanimar. Sabia o que queria da parte de Deus. E a sua fé não aceitaria uma resposta negativa. Realmente, quanto mais a multidão queria abafar a sua fé, tanto mais Bartimeu exclamava:
mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Bartimeu soltou um grito alto porque queria atrair a atenção do mestre. Sua fé não queria uma recusa. A fé sempre exige uma resposta. E Bartimeu queria receber algo de Deus, queria ver. A fé expressa diante de Deus os seus desejos. Não é silenciosa e nem passiva. Pede para ser ouvida nos átrios do céu. A Bíblia não diz que Bartimeu simplesmente se sentava em silêncio dizendo de si para si: Pois bem, talvez se eu ficar quieto e simplesmente projetar meus pensamentos até Jesus, ele passará e me tocará e eu ficarei curado. Não, a fé que Bartimeu tinha não era passiva. Não dizia aquilo que ouvimos tantas pessoas falarem em nossos dias. E por isso, nada recebem de Deus. Ora, se for da vontade de Deus, Jesus me curará. Não, a fé forte não desiste. Não se deixa silenciar, não se deixa repudiar, porque sabe que Deus atenderá das alturas. A fé de Bartimeu era forte e insistente, e gritava cada vez mais alto pela fé, sabendo que Jesus o escutaria. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Veja os obstáculos que existiam entre Bartimeu e a resposta à sua oração. Um deles foi a multidão que acompanhava Jesus, enquanto viajava pela estrada de Jericó. Provavelmente, havia muitas pessoas religiosas naqueles dias que não aguentavam o som da fé, conforme lhe saía dos lábios de Bartimeu, e eram esses aqueles que sempre mandavam Bartimeu se calar. Bartimeu resolveu que nenhum obstáculo iria impedi-lo de receber de Deus o que desejava. Independentemente das tradições religiosas, ninguém iria obrigar Bartimeu a ficar quieto e perder a bênção que iria receber de Deus. Aquele mendigo cego tinha bom senso e fé suficientes para clamar a Jesus: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Quero tornar a ver. Deus escuta o clamor sincero da fé. Enquanto Jesus andava por aquela estrada poeirenta de Jericó, ele ouviu de repente alguém chamar o seu nome e parecia um grito desesperado. Jesus Cristo de Nazaré parou de repente ao escutar aquele clamor penetrante da fé. Era uma voz cheia de fé que não desiste e que não quer ser silenciada. Bartimeu tinha a convicção de que o poder de Deus operava em seu favor. Isto é fé. Não quis perder a sua oportunidade de receber o melhor de Deus para a sua vida. No que dizia respeito a Bartimeu, era agora ou nunca, porque não saberia se Jesus passaria outra vez por lá. Bartimeu sabia que aquela era a sua hora e precisava tomar posse da sua cura, com um tipo impetuoso de fé que não podia ser recusada. E eu pergunto, você tem esse tipo de fé que não aceita uma resposta negativa? Está na hora de começar a clamar a Deus com uma voz de fé que não quer ser recusada. O clamor da fé não quer ser silenciado e não pode ser apagado. O clamor da fé genuína nunca desistirá, nem perderá a esperança. Não deixe que o diabo lhe roube aquilo que você tem por direito, através de dizer a você que Deus não atenderá a sua oração. A Bíblia diz que Deus sempre escuta o clamor dos justos. Salmo 34, 15. Coloque Satanás no lugar certo, juntamente com as dúvidas e a incredulidade que ele quer despertar. Use o nome de Jesus para isso. Recuse-se a desistir e poderá receber da parte de Deus tudo quanto deseja. A fé recebe uma resposta de Deus. Jesus deu ordem para Bartimeu ser levado até ele. Parou Jesus e disse: chamai-o. Aquela mesma multidão que tentava silenciar Bartimeu uns minutos antes, começou a empurrá-lo para a frente. Embora os olhos cegos de Bartimeu não conseguissem ver, ele escutava a voz do mestre. E quando Jesus disse: que queres que eu te faça? Mestre, que eu torne a ver. Bartimeu começou a regozijar-se e a louvar a Deus, quando ouviu a resposta de Jesus: vai, a tua fé te salvou. Bartimeu
teve muitas oportunidades para desistir, mas porque se recusou a ceder diante das circunstâncias e dos obstáculos que tinham procurado bloquear o seu caminho, passou a seguir Jesus, regozijando-se. À medida que você começa a ter fé em Deus para receber as coisas que Ele prometeu, você provavelmente terá muitas oportunidades para desistir, por causa dos problemas e obstáculos que procurarão bloquear o seu caminho. Talvez você até mesmo ouça pessoas tentando lhe dizer: as promessas de Deus não são para nós hoje. Eram somente para as pessoas que viviam lá naqueles tempos de Jesus. Você também ouvirá a voz da dúvida e da incredulidade que procurará te convencer. Deus não se importa com você. Mas quem disser isso é mentiroso. Porque em 1 Pedro 5,7 está escrito: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Bartimeu recebeu a resposta de Deus. Recebeu da parte de Deus o que ele queria, porque não comprometeu a sua fé em Deus. Cuidemos para que ninguém entre nós transija a nossa fé e aceite menos do que o melhor de Deus para a nossa vida. Não sei o que você vai fazer, mas eu quero receber o máximo que Deus tem para oferecer. Avançarei até a vitória, porque a palavra de Deus declara que somos mais do que vencedores, e a vitória nos pertence em todas as circunstâncias. Na fé, não há derrota. Se você viver uma vida agradável a Deus e reivindicar o que legitimamente lhe pertence, segundo a palavra de Deus, não há maneira de ser derrotado. Você crê nisso? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te louvo, te agradeço, porque somente a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a vitória e toda a majestade. E neste momento quero pedir por aqueles que estão doentes nos hospitais, no leito de enfermidade, na UTI, que o Senhor vá ao encontro dessa pessoa, visitando o seu organismo, repreendendo todo o mal, toda a doença e toda a enfermidade, porque a tua palavra que diz, já levou sobre si as nossas doenças, e pelas suas pisaduras nós já somos sarados. Neste momento também quero pedir em favor daqueles que estão passando fome, passando necessidades, porque tu és o Deus provedor, Jeová Jireh. Envia-nos a provisão, tudo aquilo que nós necessitamos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Também vá ao encontro desse lar e dessa família, entra com a bênção, com a providência, com a resposta, repreendendo toda a briga, toda a contenda, toda a divisão. Mas coloque nesse lar a união, a harmonia, a paz que excede todo o entendimento. É o que eu lhe peço, desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E antes de concluir este vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal do YouTube, Igreja Poder de Cristo, cujo logo é uma semente. Sabe por quê? Porque a semente representa a palavra de Deus que tem poder para mudar a sua vida e transformar tudo nela. E desde já, que você possa receber nesse dia de hoje tudo aquilo que você precisa e necessita, em nome de Jesus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus, aleluia.